Olá, bem-vindos! De volta aqui para continuarmos a leitura do conto A Chave Dourada de George MacDonald. Esse é o vídeo de número 2. Eu vou dar continuidade à leitura e à análise no último parágrafo da página 95 dessa edição. Como vocês já sabem, a forma com que eu analiso esse texto, primeiro pela minha fé, da convicção que eu tenho e professo cristã, mas não pela linha de raciocínio atual, mas aquela que os cristãos primitivos dominavam, retinham e tinha como conhecimento e que não anulava a sabedoria metafísica, os segredos que a raiz hebraica nos revela, tá? Como nós vamos ver também hoje aqui nesses trechos, o George MacDonald também era um conhecedor nato de obra alquímica. E aqui ele colocou apetrechos, códigos que só quando você entende o mínimo de alquimia, você vai conseguir identificá-lo e decifrar a mensagem que ele quer passar. Nem por isso esses conhecimentos passam a ser somente satânico ou maligno. Não, gente. Ciência pura, verdadeira, vem do alto com sabedoria e direção do Espírito Santo, conseguimos encontrar o cerne da verdade em todas as coisas, tá? Então, aperta o cinto, segura a peruca, porque se você já se espantou ou já ficou de cabelos em pé com o que ouviu do último vídeo, esse aqui, vamos lá, hein? Onde paramos? Onde paramos? Que o menino, o garoto, ele pegou a chave dourada e ele correu de volta para a fronteira porque ele tinha que encontrar para qual utilidade aquela chave foi feita. E uma coisa engraçada é que ele não percebeu que antes mesmo da chave ser materializada e entregue em suas mãos, ela já abriu caminhos, ela já começou a abrir novos projetos, novos sonhos, novos ideais, novos propósitos na vida dele, quando ele começou a desejá-la, a imaginá-la. Ali ela já estava cumprindo o seu papel de abrir portas, tá bom? Então vamos lá. Não muito longe da casa onde o garoto vivia, havia outra casa, cujo dono era comerciante e que estava muito longe dali. Ele havia perdido a esposa alguns anos antes e tinha apenas uma filha, uma garotinha, que ele havia deixado aos cuidados dos empregados da casa, que eram muito preguiçosos e descuidados com a criança. A menina fora negligenciada, às vezes era até maltratada e agora estava toda suja. Ponto final. Bom, vamos lá, aqui já temos muitos códigos, eu vou abordar alguns. Primeiro, todo mito, vamos lá, todo mito, apesar disso aqui se tratar de um conto, mas é visível que você encontra na escrita de George MacDonald alguns códigos, algumas coisas que me fazem enxergá-lo também como um mito. E eles, o que é? Nada mais do que fragmentos de uma única pessoa e de um único propósito. Fragmentos da mente, das emoções, da alma, do espírito de um único ser. E cada personagem, cada acontecimento, cada cenário, ele vai representar um desses fragmentos. Vai seguir de forma cronológica, exatamente engessada até o fim? Claro que não, senão não teria graça, seria uma coisa chata. Você pode notar que muitas das vezes, não em conto, porque em conto o bem e o mal ele já é bem determinado e ele não muda.
principalmente conto de fadas. Porque a criança, ela precisa, principalmente, né, a mente da criança, ela precisa ter fixada nela o padrão de beleza, o padrão de maldade, o padrão de fealdade, o padrão de orgulho. Enfim, não tem essa dualidade, essa ambiguidade, né? Essa coisa de que uma hora um personagem é bonzinho, daqui a pouco ele é invejoso, daqui a pouco ele já tá matando um outro. Não, isso é a mente madura que consegue separar esses fragmentos da personalidade humana, sabendo discernir que ela como um todo não é perfeita. Então, eu vejo que aqui, por exemplo, nesse conto de George MacDonald, muitas das vezes alguns elementos, algumas ações, elas vão representar essa ambiguidade. Então, sabendo-se que eu vou levar, tá? Eu, Érica, se eu tô errada, eu não sei. Mas é a forma com que eu consigo aqui enxergar, a forma com que eu consigo colocar cada ponto no seu lugar. Eu entendo que, se tratando de um mito e está falando de uma única pessoa, de um único ser, e está fragmentado, eu consigo entender que o menino, ele é a parte racional, a parte física, mecânica, ele é a parte matéria, corpo carnal, a força, o agir, o dar o primeiro passo. E eu entendo que a menina, sendo feminino, ela é o símbolo da alma. Tanto que a gente vai começar a ler aqui e você vai ver que a forma com que ele foi convocado para a missão e a forma com que ele se posicionou, mecanicamente falando, fisicamente falando, difere da forma da menina. E não é porque são duas pessoas distintas e diferentes, mas você vai ver elementos cercando essa menina muito mais metafóricos, espirituais. Entende? Óbvio, é engessado isso? Não, não é. Eu falo que a interpretação, quando ela tem a base e a verdade, gente, ela é como a face de Deus. Os antigos hebraístas diziam que Deus, ele tem 70 faces, como um diamante polido. E você pode vislumbrar uma das suas facetas, 3, 4, 5, e nem por isso a que você tem a visão vai anular ou desmentir as outras. Mas elas vão se unir, elas vão se casar. Elas vão deixar aquela informação, o esboço vai começar a ganhar corpo de uma beleza muito superior. Então, eu vou colocar aqui aquilo da forma que eu enxergo, de acordo com todos os símbolos, códigos e experiências que o meu ser carrega. É o meu contato com o conto. Você pode ter uma visão diferente e nem por isso ela pode estar errada. É que você tem códigos, experiências diferentes da minha. Mas no final, se a essência, se o fio que prende essas pérolas forem o mesmo, lembra? A chave que serviu para o pai do garoto não era a mesma do garoto, apesar de elas os levarem ao mesmo local, os guiarem ao mesmo alvo, ao mesmo destino. Tá bom? Então vamos lá. Vamos partir dessa premissa que ela é a alma. Essa menina é uma alma. E aí, entendendo pela linguagem cristã, eu também consigo conceber a ela o título de ovelha. E lá em Ezequiel 34, eu encontro uma passagem onde descreve exatamente esse parágrafo que acabamos de ler. Onde um pai sai para cuidar dos negócios da família, deixa essa filha aos cuidados dos seus empregados, confiando que essa criança seria cuidada, alimentada, limpa e educada por aqueles a qual eram responsáveis por ela na ausência do pai. E eles fizeram isso? Não, eles não fizeram isso.
Essa criança era negligenciada, estava suja e maltratada. E vamos ver aqui no próximas páginas que nem educada ela era. Educada no sentido realmente de intelecto. Ausência de intelecto. Aqui já fica uma lição para nós, antes de eu partir aqui para o lado espiritual da coisa. Como pais, nossos filhos são empréstimos de Deus. Ele confia que nós, como irmãos mais velhos dos nossos filhos, porque somos todos irmãos, nós, na ausência provisória do Pai, de presença real, nós façamos a nossa parte. Educamos, alimentamos, cuidamos, direcionamos, né? Então aqui, Ezequiel 34, a partir do verso 11, não, aqui no 4 acho que tá bem mais explícito. É Deus irado com os homens que ele deixou para cuidar do povo de Israel, as suas ovelhas. Os pastores, se usando de autoridade, maltratava essas ovelhas, roubava essas ovelhas, não alimentava essas ovelhas e alguns até matava as ovelhas, que nem deles era. E aí até lá na frente, a partir do versículo 11, é onde o Senhor faz uma promessa, que ele seria o bom pastor, que ele viria para guiar essas ovelhas, que os pastores pelo qual ele confiou se tornaram maus, inescrupulosos. Aí então vamos ler aqui, ó, versículo 4 de 34 de Ezequiel. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Ó, que semelhança! Lá embaixo no versículo 8, no final do versículo 8, cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Não é isso que estava acontecendo com essa menina? O que George MacDonald estava querendo dizer aqui? Lembrando que o próprio povo calvinista, que se dizia irmão dele de fé, o perseguia. E os sermões dele incomodava os líderes daquela época, a ponto deles forçarem George a sair do ministério, negando a ele salários maiores, diminuindo recursos. Isso fez com que ele passasse fome, ficou doente, morreu à míngua, na miséria. Mas não aceitou o suborno, não vendeu sua alma, que para ter as coisas nessa terra era necessário negar a verdade e a sabedoria pelo qual ele professava e anunciava. Será que tem uma mensagem aqui de George MacDonald? Ó, empregados de meu pai, por que açoitas a alma? Pois é, gente. Vamos lá, que ainda tem muita coisa para falar aqui hoje, muita. Nós bem sabemos que há muitos tipos de fada na terra das fadas, mas também sabemos que essas criaturinhas não suportam sujeiras. Na verdade, elas são bem más com as pessoas desleixadas, pois estão acostumadas com o adorável jeito das árvores e das flores e com a limpeza dos pássaros e de todas as criaturas dos bosques. Elas se sentem tristes com a sujeira, mesmo vivendo no interior das florestas, de pensar que sob o mesmo luar possa haver uma casa suja, desconfortável e desleixada. Isso as deixa nervosas com as pessoas que moram nessas casas, e se elas pudessem, expulsariam essas pessoas do mundo. Elas querem que a terra toda seja
um planeta limpo e organizado. Então, elas beliscam e atormentam as pessoas que não gostam de limpeza e fazem travessuras desconcertantes. Olha só, em Isaías capítulo 1, 25, nós vemos Deus dizendo que ele vai limpar Israel. Ele vai arrancar toda a sujeira e purificá-lo, como ele faz com o ouro no fogo. Também temos várias passagens dizendo que Deus é o próprio fogo consumidor, onde em nós ele queima toda a palha, tudo aquilo que não é mineral superior, ouro, prata, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é fenecível perece com o fogo, com a presença de Deus. E como um metal nobre, ele nos purifica. Engraçado, né? Porque você vê só, as fadas, por mais que elas eram boas, mas ela tem um senso de bondade e justiça. E essa maldade não seria a maldade do mal em si, mas de juízo. Mesmo que a menina estivesse suja, não por culpa dela, porque nós vamos ler isso aqui também, mas por conta do desleixo daqueles que eram responsáveis pela sua higiene, ainda assim a menina está suja. E isso atrai um procedimento de justiça, de juízo, para impulsionar a limpeza, porque tudo que vem de Deus, como ela cita aqui, tudo que é natural, é limpo, tudo que nasceu ali da origem, reflete a imagem de Deus, a limpeza. E uma menina, sendo ela própria, mais ainda, a imagem e semelhança do Criador, não pode ter em si sujeira. Continuar aqui, gente, mas antes, deixa eu ligar o microfone, porque eu acho que eu esqueci de ligar o microfone. Pera aí. Pronto, eu acho que agora ficou melhor para ouvir. Vai assim mesmo, gente, do jeito que está acontecendo. Sem corte, sem nada. Porque para mim o que mais vale, eu acho, acredito eu, que seja a mensagem que vocês estão ouvindo, né? Tem gente que se preocupa tanto em cenário, em edição, em maquiagem, e não que isso seja ruim, né? Mas a mensagem que é bom, então vamos lá. Continuando, próximo parágrafo. Mas essa casa era uma vergonha e as fadas da floresta não aguentavam mais. Elas tentavam de tudo para que os empregados a limpassem, mas sem nenhum resultado. E por fim decidiram fazer uma limpeza geral, a começar pela criança. Elas não sabiam que não era culpa da menina, mas tinham poucos princípios e muita malandrice e pensaram que se afastassem a criança da casa, os empregados certamente sairiam de lá. Certa noite, a pequena criança fora colocada para dormir bem cedo, antes mesmo que o sol se pusesse. E os empregados trancaram a porta e foram à cidade. A criança não sabia que estava sozinha e deitou-se alegremente, olhando pela janela na direção da floresta. Tá, vamos dar uma pausa aqui. Então, vamos lá. A criança estava sob o cuidado de maus pastores. E as fadas tiveram uma ótima ideia. A ideia de que precisamos colocar essa menina, alinhá-la. Vamos tirá-la da casa, vamos inventar um plano para fazer ela sair. Veja só, a menina, o foco delas é a menina, apesar da casa também estar muito suja. Mas o que é de mais precioso ali dentro é ela, a alma, assim como nós. O Espírito Santo, quando ele chega e ele nos converte, a primeira coisa que nos é tocada é o nosso íntimo que é quebrado. Mesmo a nossa casa estando em frangalhos, mesmo que o nosso corpo carregue as marcas de vícios, de uma vida mundana,
um corpo maculado, com dor, com tudo aquilo que não presta, que só fere. Calma, primeiro é a alma. E depois, dia a dia, caminhando com o Espírito Santo, aprendendo do Mestre, cada ambiente vai sendo restaurado e limpo, colocado em ordem. Então vamos lá, a menina pensava que estava acompanhada. Ai meu Deus, parou aqui o negócio. Peraí, gente, deixa eu... Meu Deus, hoje tá aqui o sistema aqui desse negócio, mas vamos lá. Vai sair, vai dar certo em nome de Jesus. É sinal que a mensagem é muito importante. E vai ficar assim mesmo, gente. Bom, onde eu parei? A menina pensava que estava sob uma proteção. Ela, coitada, lá dormindo, acreditando que tinha adultos cuidando e zelando por ela, quando na verdade eles a largaram e foram para a cidade. Foram tratar de negócios. Alguma semelhança com as igrejas atuais? O que George MacDonald estava querendo dizer com isso? Veja bem, não é coincidência os símbolos se casarem. O mau pastor, maltratando a ovelha, só usando a ovelha para fazer negócio, porque veja lá, os empregados dormia, comia, vivia bem com o dinheiro, com o recurso do pai, que os pagava, mas para cuidar da menina. Eles ainda roubavam o que era de direito dela. Alguma semelhança com as igrejas hoje, gente? Imagina, né? Então vamos lá. Ela não sabia que estava sozinha e deitou-se, olhando pela janela na direção da floresta, a qual, na verdade, ela não conseguia enxergar muito bem, devido às eras e outras plantas rastejantes que cresciam em torno de sua janela. De repente, ela viu um macaco fazendo caretas para ela através do espelho, com cabeças entalhadas em seu grande e velho guarda-roupas, as quais sorriam assustadoramente. Depois, duas cadeiras com pernas de aranha se moveram até o centro do quarto e começaram a dançar de uma maneira estranha e antiquada. Isso fez com que a garota começasse a rir. E ela se esqueceu do macaco e das caretas sorridentes. As fadas perceberam que haviam cometido um erro naquela estratégia e mandaram as cadeiras de volta aos seus lugares. As fadas sabiam que a garota havia lido Caixinhos Dourados durante todo aquele dia. Dessa maneira, no momento seguinte, por intervenção delas, a menina ouviu as vozes dos 3 ursos ao subirem as escadas. Um deles com uma voz grave, o outro com a voz média, o terceiro com a voz fina. Em seguida, ouviu seus passos pesados como se usassem botas. E eles se aproximavam da porta de seu quarto cada vez mais, até que ela não suportou mais o medo e fez exatamente o que Caixinhos Dourados havia feito e o que as fadas esperavam que ela fizesse. Correu até a janela, abriu-a, pendurou-se nas eras e rolou até o chão. Então, ela correu para a floresta o mais rápido que pôde. Então, vamos lá por partes. Qual é o símbolo do macaco? Pode não parecer, gente, mas aqui tem uma mensagem maravilhosa em tudo isso aqui que nós acabamos de ler. O macaco ele é um animal que ele representa a inteligência e a agilidade. As fadas, então, pegaram e fizeram aquele macaco aparecer para a menina. Fazendo careta através do espelho. Qual é o significado do espelho? Autoconhecimento. Ele representa a dualidade do aparente e do verdadeiro. É como se aquela criança, ela ali diante do espelho, ela com a sua inteligência, a sua agilidade, ela pudesse se ver
no espelho e ver aquilo que ela poderia alcançar pela sua imagem refletida lá e aquilo que de fato ela era. As fadas queriam que ela enxergasse o quão suja ela estava. Funcionou? Não, não funcionou. A menina começou a rir. Porque é assim, uma mente infantil, quando ela não é apta para digerir, para analisar e ler os sinais da vida, ela dá risada. Porque ela acha engraçado ou porque ela acha loucura. E não é assim que nós, muitas das vezes, nos colocamos diante das coisas, dos símbolos que não conseguimos discernir? Aí as fadas também colocaram uma cadeira com pernas de aranha. Qual é o símbolo da aranha? A capacidade de escolher o próprio destino, porque a teia da aranha, ela simboliza isso, tecer o destino. Opa, peraí, George MacDonald era calvinista. Ué, será que mesmo sendo calvinista ele acreditava e cria no livre-arbítrio, não da forma que os calvinistas apregoam, que é maligno? Não sei, né? Vamos colocar com a minha suposição. Minha suposição. Qual é o símbolo do guarda-roupa? O que você acha que o guarda-roupa representa? O guarda-roupa, ele é o reflexo interno do ser humano. A sua psique, a sua ordem emocional. E se ali dentro está tudo bagunçado, está uma desordem total, é necessário arrumá-lo, ajeitá-lo para que um novo ciclo se inicie. E a menina só dá risada. Ela acha muito engraçado. E aí fala, as fadas então percebeu que havia cometido um erro na estratégia. As fadas queriam passar para essa menina uma mensagem através de símbolos e sinais. Essa menina era analfabeta, simbolicamente falando. Agora, as fadas, elas não iriam supor um método se elas não acreditassem que a menina já tivesse capacidade de compreendê-los. Se elas ali montaram aquele cenário de sinais, é porque elas deduziram que àquela altura do campeonato a menina já estava educada para lê-los. E aí elas descobrem que não. Aí elas têm uma ideia, observaram a menina durante o dia e viram que ela leu o livro do Caixinhos Dourado o dia todo. Então vamos usar símbolos recentes, memória recente. Tem código guardado nesse córtex dessa menina, que não deu tempo de apagar. É eles que nós vamos usar. E usaram o símbolo dos 3 ursos para ativar na menina a reatividade que elas queriam. E aqui também tem uma análise muito bonita sobre o que a literatura faz na mente de uma criança. Guarda símbolos, independentemente se a criança entende ou não. Lá dentro fica guardadinho esses arquétipos. E na hora necessária, o consciente traz à luz, trazendo recursos, soluções, insights, para que a alma humana ela gere emoções, ela ative reações para o físico, para a ação executar. Ela vai agir como ela agiu aqui, de forma inconsciente. Ela catou, correu, pulou a janela, escorreu pelas eras e fugiu para dentro da floresta. Inconsciente, mas quem foi o gatilho? Os códigos que ela tinha guardado. Por isso a importância de preencher a mente dos nossos filhos com tudo aquilo que é elevado. E a literatura é o melhor caminho para isso. Voltando nos ursos. Um com a voz grave, outro com a voz média, outro com a voz fina.
Quando nós vamos procurar o significado dos ursos, a gente vê que o urso ele representa força, coragem, cura no mundo espiritual, simbolismo espiritual. E aí quando eu pego cada adjetivo desse e eu atribuo para a hierarquia que me aparece esses ursos, eu consigo compreender quem são eles aqui. A força de quem, gente? Quem é o mais forte dessa família de urso? O pai. Até porque lá na história de Cachinhos Dourados eram 3 ursos, pai, mãe e filho. Se ele coloca a referência aqui que os ursos são do Caixinhos Dourados, eu preciso entender que cada um deles é o pai, a mãe e o filho. A força é do pai. A coragem da mãe. O Espírito Santo encorajador. Já ouviram falar isso nas escrituras? Aquele que te encoraja. E a cura? O filho? Quem veio curar as nossas enfermidades? Correr para dentro da floresta. Sempre nos contos tem alguma princesa em perigo e que, como não se bastasse estar em perigo, ela resolve correr e fugir para dentro da floresta e geralmente escura. Isso é o simbolismo de que ela entra no ambiente para o seu autoconhecimento. É como se fosse ali dentro da floresta um santuário de cura. Cura espiritual, evolução espiritual. Contato com a natureza, contato com o sagrado, com o divino. Afastamento do caos. Por quê? Porque ela está fugindo de uma situação perigosa, feia, ameaçadora. Ela foge do caos. Ela se afasta do caos para ela se reintegrar nela mesma, dentro de um santuário sagrado. E aí a gente tem os mitos, né, nórdicos, que sempre usaram as florestas para poder cultuar os seus deuses. A própria Bíblia também fala dos deuses, né, que eram cultuados nos bosques. Por quê? Porque essa visão de que a floresta seria algo sagrado sempre se teve. O problema é errado ir lá na floresta se equilibrar? É óbvio que não, né, gente? Todos nós, quando queremos se equilibrar, qual é o primeiro lugar que muitas pessoas pensam? A natureza, ou praia, ou bosque, ou floresta, pôr o pé na grama, equilibrar os elétrons corporais, descarregar as energias em excesso. Natureza, ela foi feita para servir o homem. O problema é quando o homem faz dela o seu Deus. Aí é que é o errado, aí é o extremo oposto. Porém, eu não posso negar que existe uma ciência e uma benfeitoria de Deus através dos recursos naturais para o homem, porque eles foram feitos para servir o homem. Essa é a diferença. O problema é que quando nós fomos ensinados a demonizar tudo que os nossos olhos depois têm contato, por exemplo, com literatura e contos, nós instintivamente demonizamos sem parar para analisar com sabedoria e prudência. Então vamos lá, continuando. Embora não soubesse, essa foi a melhor maneira de escapar. Vai vendo. Pois nada é tão traiçoeiro dentro da própria casa quanto que há no exterior dela. Olha só, nada é tão traiçoeiro quanto dentro da própria casa, gente. A casa dela, naquele estágio, momento, era mais traiçoeira, ela estava mais segura fora dela do que dentro. Sabendo que pela linha de análise que eu estou fazendo aqui, essa casa seria o templo. A igreja institucional, onde os pastores são maus.
As criaturas traiçoeiras que a assustaram eram apenas crianças na terra das fadas, como ela era. E se alguma criança for encontrada na floresta, as criaturas boazinhas sempre ajudarão mais do que as criaturas más poderão machucá-la. Só um momento, gente, peraí. O sol já havia se posto e a escuridão se aproximava, mas a criança não pensou em nenhum outro perigo além dos ursos atrás dela. Se olhasse ao redor, notaria, no entanto, que estava sendo seguida por uma criatura bem diferente de um urso. Era uma criatura curiosa, semelhante a um peixe, mas coberta, ao invés de escamas, por penas de todas as cores, as quais centelhavam como um beija-flor. A fantástica criatura tinha barbatanas, não asas. Nadava pelos ares como um peixe faz dentro d'água, e sua cabeça era como a de uma coruja. Bom, você consegue imaginar esse animal, esse ser, que é nítido que é um ser metafísico, de outro mundo, né? Um ser que ele está sendo usado para auxiliar aquela garota nesse processo dela de reencontro, mas que veio de outro mundo. Ele era um peixe, mas que não tinha escamas, tinha penas coloridas, tinha barbatanas, mas ele centelhava como beija-flor e ele não voava como pássaro, mas como se estivesse nadando pelos ares. Assim como faz dentro da água. E a cabeça dele era como a de uma coruja. Gente, olha quantos códigos. E aqui tá. Se eu não sei a base da obra alquímica, eu vou dizer para você, não precise explicar. É só para imaginar. Tem coisa na fantasia que não é para ter explicação, é só para ter imaginação. Para uma criança, sim. Para um adulto, jamais. Ele pode sim ter o prazer da imaginação e da fantasia, ele necessita disso também. Mas ele também pode e até deveria compreender o mínimo da mensagem que quer ser passada aqui. Cabeça de coruja, tá fácil. Já mostra que ele é um animal coroado pela sabedoria. O dom dele, o talento dele, o elemento dele é a sabedoria. Se eu conheço a obra alquímica, eu sei que o mundo não é feito só de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Eu sei que existe um 5º elemento que ainda é muito discutido no meio científico e que jamais eles vão professar e confessar da existência real dele, que é o éter. Por quê? Porque ele é como se fosse um fluido metafísico que envolve o campo magnético da Terra, enfim. E aí isso daria, gente, assim, uma discussão tremenda, porque acabaria até com a privatização da energia elétrica. Que a energia elétrica, um dia, ela já foi livre para os homens. O que Thomas Edison e companhia, e todos aqueles caras daquele tempo cientista, que todo mundo fica aí babando ovo, o que eles fizeram foram encontrar meios de monopolizar, de ganhar dinheiro com os recursos naturais que Deus deixou para o homem na Terra. Sistema, né? Globalização, controle. Então, não precisa falar muito. Então, eu entendo o éter. Se eu sei que existe o éter, eu sei que essa figura desse peixe é exatamente a figura, o símbolo representando também a existência do éter. E aí eu vou explicar o porquê. Porque ele é uma ponte energética entre os mundos físicos e espiritual. Ele conecta tudo que existe.
Ele é a chave para a intuição e para a sabedoria interior dentro dos homens. É ele que faz essa transição. Ele é esse mensageiro, é através dele. Por mais que Deus tem sim os seus anjos, os mensageiros, mas nós temos que entender, gente, que esse mundo ele não é a vácuo. Existem energias, existem leis físicas, químicas, quânticas, que precisam funcionar. Deus, ele é um Deus lógico. Assim como um carro precisa de gasolina, de álcool ou de um diesel para andar, para o motor ali fazer a combustão e funcionar. O mundo espiritual é a mesma coisa, gente. Não é mágica, não é varinha de condão, que as coisas obedecem cegamente, se inventam cegamente e funcionam cegamente. Deus é energia pura, eletromagnetismo. Portais precisam ser abertos para que as coisas fluam de lá para cá, assim como lá de baixo para cá também do mundo das trevas. Eles vêm até nós através de portais. Tem uma regra, uma química, uma física que acontece nisso daí. O éter, ele é esse combustível. Ele é essa ponte. E aí agora eu vou ler para vocês aqui, ó, tem um material. Não vou compartilhar a tela primeiro, gente, porque eu não sei como faz isso. Sou nova aqui, vocês sabem. E também, até prefiro que seja do jeito que eu estou fazendo, porque evita direitos autorais de ficar compartilhando certos materiais, né? Enfim, são materiais que eu uso para estudo, então eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre aqui o que fala do éter. Não vou ler tudo não, senão vai ficar muito longo. O éter é um campo sempre presente que conecta todas as coisas, preenche cada milímetro com energia livre e limitada, agindo como a substância fundamental que dá origem a toda a matéria física encapsulada pelos 4 elementos alquímicos. É a fonte última da qual se origina toda a criação física e para o qual todas as coisas retornam em última análise, uma força primordial que molda a estrutura da existência. Metaforicamente, o éter é por vezes comparado a um vasto oceano de energia infinita e referido como água. E aí você consegue entender por que esse peixe, ele voa no ar como se estivesse nadando. Oh! Éter! Porque ele é considerado como um vasto oceano. Então o peixe não estaria nadando no nada, ele estaria nadando no campo do éter. Vai vendo. Um símbolo alternativo para Jesus, o peixe, vocês sabem, né? O cristão da época lá, da igreja primitiva, eles se identificavam com o símbolo do peixe. De cristão, porque aí se você pega a inicial de cada palavra grega do peixe, vai dar que Cristo é o Senhor. Também o peixe, ele lembra a letra alfa, o início de todas as coisas, né? O início da nova redenção, da nova história do homem regenerado. E aí, o peixe também, ele tem esse símbolo do éter. Gente, olha para isso. Será que os cristãos primitivos sabiam disso? Eu acredito que sim, porque eles eram muito inteligentes, né? A história, o que a gente tem em contato, nos faz acreditar que é igual lá. Abraão, Jacó e Isaac era homem da caverna. Que Davi era... mas porque Davi era pequeno e feio. É pequeno para qual medida? Se eu sei que os guerreiros do tempo bíblico, eles eram grandes como carvalhos. Enormes, de 2 metros e pouco. Troncudos. Então, o que é pequeno? 1,80 m perto do que eles eram padrão? Para mim, será que era pequeno, Davi, gente? Olha só como a gente muda a concepção quando coloca a nossa cabeça para pensar exatamente como na época, né? E não trazer a história e encaixar para o meu conhecimento de hoje. Então, eu acredito sim que a igreja primitiva tinha esse conhecimento, e aí você vai entender o porquê. Um símbolo alternativo para Jesus, o peixe,
Isso enfatiza a ligação entre o éter e sua conexão metafórica com a água. Este simbolismo sublinha o papel de Jesus como guia, o mestre, navegando nas profundezas do conhecimento espiritual e conduzindo mentes através das energias ilimitadas do éter. Em várias narrativas culturais e religiosas, figuras divinas como Jesus e outros profetas reconhecidos têm sido simbolicamente associados a peixes, como por exemplo o deus Dagon. Ele carregava nele, faziam dele o simbolismo com o arquétipo de peixe, assim, ó. Pesquisem aí, Dagon. Esse aqui, ó. Por quê? Porque eles diziam que um líder espiritual, um guia que compartilha de conhecimentos profundos, ele tem esse símbolo, ele tem essa habilidade de nadar entre esse elemento metafísico que é a ponte que traz o conhecimento para os que estão embaixo, né, a humanidade. A peixes, uma representação enraizada no conceito de um oceano etéreo que nos rodeia, retratados como mestres do universo. Eles possuíam a extraordinária capacidade de navegar entre diferentes realidades à vontade, descendo para dentro e saindo dessas realidades. Essa viagem metafísica está metaforicamente ligada à vida de um peixe, que mergulha sem esforço na profundeza do oceano e também ressurge. O título, O Pescador de Homens. Gente, olha para isso. Faço de vocês pescadores de homens. É lógico que é loucura você pensar, né? A gente andando por aí com uma vara de pescar na mão e o anzol e laçando na boca dos outros, né? Era isso que Jesus falava? Não! Como diz aqui, metaforicamente, códigos que guardam profundidades de segredos grandiosos dos oráculos de Deus. Ah, Érica, mas outros deuses também usavam essa representação? Sim, por isso que a palavra fala que o meu Jesus, ele é mestre dos mestres, rei dos reis. Nada nem ninguém será superior que ele, a não ser o próprio Pai Altíssimo. Então vamos lá, o título O Pescador de Homens, atribuído a Jesus, carrega uma conotação simbólica, significando o seu papel em atrair mentes dos confins desta realidade. Olha só, ele vai resgatar aquela mente lá daquela escuridão. Não foi isso que estava acontecendo com a menina? Ela foi arrancada de dentro da sujeira e do caos que ela estava instalada, movida primeiro por circunstâncias criadas para que impulsionasse ela a agir. Olha lá, as fadas elas eram poderosas, mas elas não arrancaram a menina de lá à força com as próprias mãos. Circunstâncias foram criadas à volta dessa menina, impulsionando, ativando a escolha dela, o livre-arbítrio de correr. Então, vamos lá. Então, de atrair mentes dos confins desta realidade para reinos alternativos, superiores, através de profundos ensinamentos, aquilo que a palavra chama de oráculos de Deus. E com quem está os oráculos? Com o judeu lá de Israel, não somente. Em tudo aquilo que está ligado a Israel de Deus. A palavra na sua origem, os costumes estabelecidos por Deus, que não são vãos, não é modismo, não é para querer ser mais bonito nem mais santo.
tem códigos espirituais ali, leis espirituais ali, que ativa justiça ou juízo na tua vida. Então a gente vai vendo. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não sei a base do mínimo das ciências existente nesse mundão de nosso Deus, eu falo asneira. Eu falo que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Eu passo atropelando isso aqui, não entendendo a mensagem. Érica, mas conto de fadas foi feito para ler, saborear e se divertir. Eu já disse, para criança. Por isso que Lewis, quando ele escreveu o livro de Nárnia ali e dedicou para sua sobrinha, o que ele escreve, gente, na primeira página? Deixa eu até pegar aqui, ó. Pera aí, eu vou ler. Pera só um pouquinho. Aqui. Leão, feiticeira e a guarda-roupa. Aqui, ó. Vamos ver o que o Lewis escreveu para a sua sobrinha. Para sua... Enfim. Escrevi essa história, Lucy, para você. Quando a comecei, não me dera conta de que as meninas crescem mais depressa que os livros. Eis que você já é velha demais para contos de fadas e a época em que ela estiver impressa e encadenada estará ainda mais velha. Mas algum dia terá idade suficiente para começar a ler contos de fadas outra vez. Opa, não é só para criança? Idade suficiente? Seria maturidade suficiente para você começar a lê-los outra vez? Então poderá tirá-lo do alto da estante, espanar o pó e me dizer o que pensa a respeito deles. Provavelmente estarei surdo demais para escutar e velho demais para compreender uma só palavra que disser. Mas serei ainda seu afetuoso padrinho. Ou seja, quando você de fato tiver maturidade para compreender tudo que eu coloquei aqui, se passou muitos anos. Gente, olha isso! Então, bora, porque ainda tem muita coisa aqui ainda pra gente compartilhar. Deu para entender que essa figura desse peixe é metafísica, é espiritual, é a representação do quinto elemento do éter, é querendo dizer que esse plano ele é existente e atuante no nosso dia a dia, principalmente em tudo que se trata em respeito daquilo que Deus se usa do mundo invisível para servir e ajudar o homem. Então vamos lá. Depois de correr bastante, e à medida que o último trisco de luz desaparecia, ela passou por debaixo de uma árvore com ramos que estavam pendurados. Ela estava em fuga. A árvore jogou os ramos no chão ao redor dela e prendeu em uma armadilha, pressionando-a mais e mais contra o tronco. Ela ficou extremamente agitada e aterrorizada, pois tinha dificuldade em se livrar da armadilha, quando o peixe voador, atravessando pelo emaranhado de galhos, começou a quebrá-los com o bico. Eles afrouxaram imediatamente e a criatura continuou atacando-os até que, por fim, eles libertaram a garota. Em seguida, o peixe voador parou diante da garota, brilhando e centelhando todas as cores mais adoráveis. Então, ela se sentiu mais segura e seguiu em frente. Alguém lembra de alguma árvore que causou o dano de uma menina? De uma mulher? A árvore no jardim? A criatura a guiou gentilmente até que encontraram e entraram pela porta de uma casa de campo. A criança continuou a segui-la. Havia uma fogueira reluzente no meio do chão, sobre a qual havia uma panela sem tampa, cheia de água que fervilhava e borbulhava furiosamente. O peixe voador voou diretamente até a panela e para dentro da água fervente, onde ficou em silêncio. Uma linda mulher se levantou do lado oposto da fogueira e caminhou até a garota.
Ela a ergueu em seus braços e exclamou: Ah, finalmente você chegou! Tenho procurado por você há tanto tempo. Alguém lembra uma história semelhante, uma parábola semelhante que temos em Lucas? De uma mulher que estava em busca e à procura de algo que estava perdido? Lucas 15, versículo 8 em diante, fala da mulher com as dracmas, as moedas que se perderam. E aí fala: E quando essa mulher encontrar, reunirá as amigas, as vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda, a minha riqueza que estava perdida. Quem é a figura dessa mulher aqui, gente, nessa tríade de parábola? O Espírito Santo, Aruach. Falar assim nossa, espetaca o alfinete muita gente. Não aceita de jeito nenhum. Mas é. Tanto que tá linkada aqui essa fala desse trecho, desse parágrafo, exatamente com a parábola de Lucas 15, com a frase de Lucas 15. É muita coincidência para não ser verdade. E o peixe voador voando, né? Correndo direto para a panela quando chegou. Eu lembrei muito quando eu li isso daquela passagem que Deus fala que a palavra dele não volta vazia. Porque esse peixe, a gente vai ler lá na frente, ele é chamado como os mensageiros, né? Tem vários deles. É o mensageiro, o enviado. Então ele cumpriu a função que ele tinha com ela naquele momento, e quando voltou ele pluft, se enfiou na panela, e a gente vai falar disso um pouquinho mais lá para frente. O porquê. Ela se sentou e acomodou a criança em seu colo. A garota nunca tinha visto ninguém tão bonito. A mulher era forte e alta, com braços e pescoço brancos e um delicado rubor na face. Não usava nenhum ornamento, mas brilhava como se fosse uma grande quantidade de diamantes e esmeraldas que brotassem dela. Gente, eu acabei de falar sobre a sabedoria antiga hebraica, que eles diziam que a face de Deus era como um grande diamante, cheio de facetas. 70, né, especificamente. E olha isso aqui. A Ruach HaKodesh, Espírito Santo, tinha pele como de diamantes. Mesmo assim, ali estava ela, na mais simples e pobre casa de campo, que era evidentemente o seu lar. Isso é uma coisa que eu sempre comento. A riqueza do céu, a riqueza, o sagrado de Deus Pai, tudo que é superior, é de uma simplicidade inexplicável. Mesmo sendo dono de todo o ouro, de tudo que é coisa mais rica que nós nem conseguimos imaginar. Diferente do reino de Satanás, que é pobre, é sujo, é ladrão e ama ostentar. É ostentação. Ela vestia uma roupa verde e brilhante, e a criança não conseguiu evitar o pensamento de que havia uma pitada de verde escuro em seus cabelos longos. Então vamos lá, por partes. Qual o significado, gente, do verde? Primeiro, ontem nós vimos que a roda da alma, né, ou aí o chakra, para você entender se você não assistiu, que simboliza o coração, o portal do coração, ele é representado pela cor verde. E o verde, ele significa o quê? O castiçal, né? A menorá, essa chama. A chama do amor, a chama da cura, a chama do conhecimento, da sabedoria,
emocional, a chama da compaixão, ou aí o sinônimo dela, que é a benevolência, o altruísmo. E isso tudo a gente encontra em Gálatas 5, sendo referência de que são frutos do Espírito Santo. George MacDonald! Frutos do Espírito Santo. Os cabelos longos. Devia ser belo, porque aqui está a descrição de que ela era toda bela. E a beleza, ela está intrinsecamente ligada com tudo que está em ordem, ordenado, alinhado. Verde escuro, uma pitada de verde escuro. O cabelo, vocês sabem que ele, em figuras mitológicas, em representações artísticas, enfim, o arquétipo, ele representa a sua raiz, a sua ascendência, a sua fé e os seus pensamentos. Ele é a exposição do seu pensamento, da sua saúde, da sua vitalidade mental, psíquica, emocional, mas principalmente espiritual. Também é o símbolo da feminilidade. E aí a menina pergunta: qual é o seu nome? As empregadas, a menina não, desculpa. Ela pergunta para a menina: qual é o seu nome? As empregadas me chamam de Novelo. Gente, olha lá. As empregadas colocaram esse apelido na menina. Novelo, uma coisa bagunçada, em desordem. Elas mesmo causaram isso na menina e elas mesmo ainda apelidaram a menina disso. Vai vendo? Isso é porque o seu cabelo é muito desarrumado. Pensamentos, reflexo de pensamentos, ou seja, a cabecinha daquela menina estava em parafusos, tudo em desordem. Mas a culpa é delas, ou seja, a responsável por alinhar os seus cabelos, os seus pensamentos, a sua educação, o seu intelecto, era delas. Aquelas mulheres são mal criadas. Mesmo assim, é um belo nome e eu também vou chamá-la de Novelo. Não se incomode com as minhas perguntas, pois você também pode me perguntar o que quiser. Quantos anos você tem? Tenho 10 anos, respondeu Novelo. 10 anos é a idade crucial para a formação de identidade numa criança. Autonomia. Não parece, diz a moça. Claro que não parecia. Ela não quis dizer porque era o tamanho da menina, não coincidia com 10. Mas aquilo que era esperado na personalidade, na formação daquela criança com 10 anos não era visto. Ela era autônoma? Não, não era. Ela era dependente totalmente dos empregados. E aquilo que os empregados não faziam, ela também não fazia. E deu no que deu. Lembrando que se a gente for levar para a relação de análise dos pastores de igreja, para os dias de hoje, é a mesma coisa. Um monte de crente que delega a responsabilidade espiritual, a saúde espiritual da tua vida na mão de terceiro. Sendo que já era para ser autônomo. E não é. Em todos os sentidos. E quantos anos você tem, por gentileza? Perguntou o Novelo. Milhares de anos, respondeu a moça. Não parece, comentou o Novelo. Não? Eu acho que aparento meus milhares de anos. Não vê como eu sou bonita? E seus grandes olhos azuis olharam o Novelo até os pés e foi como se todas as estrelas do céu tivessem se juntado para produzir toda aquela luz. Quanto mais anos, mais crescimento espiritual, mais sabedoria, mais bela se torna a pessoa. Mas quando as pessoas vivem muito, elas envelhecem. Pelo menos eu sempre achei isso. Eu não tenho tempo para envelhecer, disse a moça. Sou ocupada demais para isso. É muito descuido envelhecer. Mas não posso deixar a minha garotinha tão suja, não encontro um canto limpo no seu rosto para poder beijá-la. Ela tá falando aqui de skincare, cirurgia plástica, botox.
Ela está falando de cuidados cosméticos que não pode envelhecer? Ela está falando do corpo físico? E aqui eu vou voltar lá no comecinho do nosso vídeo. Vocês entendem que são diálogos, são códigos e símbolos que nitidamente não está falando do corpo físico, mas de algo transcendente. Que tudo que é padrão para o físico não é padrão para o transcendente, para a alma? Talvez, sugeriu o novelo, sentida-se envergonhada, mas não tanto assim para se justificar. Talvez seja porque a árvore me fez chorar muito, por isso que ela estava tão suja. Oh, pobrezinha, lamentou a moça, olhando com pesar e beijando seu pequeno rosto, mesmo sujo como estava. A árvore traquina tem que ser punida por fazer uma garotinha chorar. Que árvore, gente, foi essa? Que árvore foi essa que fez chorar uma mulher, a alma de uma mulher? Qual foi o motivo? Qual foi a abertura para essa dor? E qual é o seu nome, por gentileza? Perguntou o novelo. Avó, respondeu a moça. Avó. Lembra? A tia-avó, ela representa uma coisa mais legal, jovial, como eu expliquei no último vídeo. Essa aqui, a avó, ela tá querendo dizer que ela é antes, anterior e primeiro de todas as coisas. Aruak. Espírito Santo. É mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu nunca minto nem por diversão. Como você é boazinha. Eu não conseguiria mentir mesmo que tentasse, pois se tornaria verdade à medida que eu contasse, e depois eu seria punida por isso. Ela sorriu como o sol através de uma chuva de verão. Mas agora, ela continuou, preciso lhe dar um banho, vesti-la e depois jantaremos. Oh, eu jantei pela última vez há muito tempo. Sim, certamente. 3 anos atrás. Você não sabe que já faz 3 anos que você fugiu daqueles ursos? Você tem 13 anos ou mais agora. Novelo apenas olhava. Ela sentiu que aquilo era realmente pura verdade. Gente, vai vendo. O tempo passou que ela nem viu, porque o tempo no mundo espiritual, ele não anda conforme o relógio da Terra. O cronológico estabelecido para nossa dimensão não é o mesmo que de outras dimensões. Não funciona igualmente. E aqui também tem uma outra mensagem. Esse pouco tempo de intimidade. Lembra, a menina fugiu para a floresta, saiu do caos, se internalizou, assim como o homem, ele busca sair de todas as vozes do mundo estranha e se volta para Deus e diz: Senhor, eu quero ouvir só de ti, aprender só de ti. Me mostra o caminho, me diz quem sou, esquadrinhe meu coração, traga à luz as minhas sujeiras, os meus pecados, os meus vícios. Me alimenta de ti. Você cresce, você amadurece, você não sai da floresta sendo a mesma pessoa. Toda fugitiva princesa que entrou dentro da floresta correndo do mal sai de lá como rainha, assim como príncipes saem de lá como reis. Você não sai a mesma pessoa. E aqui está dizendo de maturidade. Esse tempo que ela esteve, esse pouco tempo inicial que ela esteve com essa presença divina sagrada, ela já encontrou mudanças marcantes nela. Por quê? Porque ela foi capaz de sentir, de perceber que aquilo que ela ouviu, poxa, isso não é verdade mesmo? Olha, tô diferente, cresci, amadureci. Até porque 13 anos aqui, ele é de crescimento esperado da criança, já é um adolescente, um pré-adolescente, e já tem marcas físicas visível. A transição, né, que você sai daquela de criança, pré-puberdade, adolescência, já é visível. Os hormônios, a parte física da criança já muda. Não é mais a mesma. Transição para a idade adulta, para ser um jovem adulto.
Você não terá medo de nada que eu fizer com você, não é mesmo? Perguntou a moça. Farei todo esforço, mas eu não posso lhe assegurar, respondeu o novelo. Fico feliz que diga isso, respondeu a moça. Ela retirou a camisola da garota, pegou-a nos braços e, ao caminhar na direção da parede da casa, abriu uma porta, porque o Senhor é aquele que abre a porta onde não existe, né, gente? Novelo viu um tanque fundo cujas laterais estavam cobertas com plantas verdes de onde brotavam flores de todas as cores. Havia um teto sobre isso, como o teto da casa. O tanque estava cheio de água límpida, onde uma multidão de peixes nadava, assim como aquele que havia guiado a garota para aquele lugar. Foi a luz de suas cores que mostrou o lugar em que estavam. A moça falou algumas palavras que Novelo não pôde compreender, e então a jogou dentro do tanque. Os peixes se amontoaram ao redor da garota. 2 ou 3 ficaram bem próximos e mantiveram sua cabeça em pé. O restante deles a esfregava com suas penas molhadas e deixaram bem limpinha. Em seguida, a moça, a qual estava observando o tempo todo, disse algo mais a eles. Nesse momento, 30 ou 40 peixes juntaram-se abaixo de Novelo e a ergueram para que a moça a apanhasse. Ela carregou de volta até próxima à fogueira e, depois de secá-la bem, abriu uma cômoda e tirou de lá uma roupa de linho da melhor qualidade, com cheirinho de grama e lavanda, e vestiu a garota. Sobre tudo isso, ela colocou um vestido verde igual a que usava, o qual brilhava e era igualmente macio, tinha adoráveis dobras na cintura, onde um laço marrom estava amarrado e ia até os seus pés descalços. Você vai me dar um par de sapatos também, avó? Não, minha querida, olhe para mim, eu não uso sapatos. Ao dizer isso, ela levantou ligeiramente o vestido e os pés brancos e adoráveis puderam ser vistos, mas sem sapatos. Então vamos lá, aqui de cara é nítido que qualquer um consegue entender que seria o símbolo da conversão, da consciência do quão suja você está, do quão pecador você é, do batismo. Aqui tá nítido, a troca de veste, a limpeza, o sabão do lavandeiro, né? Então, veja só, depois que ela lavou, ela colocou uma roupa idêntica à que ela tinha na menina. Isso representa que ela fez da menina agora uma veste nova com a imagem e semelhança do Criador, né? Daqueles que o criaram. A roupa, a vestimenta, ela tem um monte de significado. Ela representa a prudência, a ética, a sua identidade. Tudo isso, gente, ela tem um monte de representação. Porém, ela ganhou um laço marrom na cintura. Cintura, o que separa o superior do inferior. Os sentimentos elevados dos sentimentos baixos, emoções, psique. E não só isso, está querendo dizer que por mais que ela estivesse vestida com a imagem e semelhança do divino, ela ainda pertencia ao humano. Ela ainda tinha sua natureza humana a vencer. Ela tinha que equilibrar na cintura a humanidade dela. Ela ainda era terra, ela ainda era pó. Olha só, gente, que bonito, né? Tem sapato para mim? Não. Eu falei isso no vídeo passado. Quando nós aprendemos a caminhar com Deus, inteiramente com Ele, aprender dele, Ele não te dá um caminho com pegada dos outros e nem limita o teu pé a moldes humanos. Sapatos com medidas, obras de homem, Ele não dá. Ele te dá um facão, uma faca de 2 gumes na sua mão para você abrir mato, para você encontrar o caminho junto com Ele e deixar as suas pegadas como Ele deixa dele. Identidade. Olha que bonito, gente, quando a gente começa a entender, né? Então, Novelo ficou contente por estar de pés descalços também.
Novamente, a moça se sentou com ela e penteou seu cabelo e o escovou e depois deixou que secasse enquanto ela ajeitava. Agora, depois de passar pelas águas, os pensamentos estão alinhados, as emoções estão alinhadas. É isso aí, processo. Primeiro, ela pegou o pão de um buraco na parede, depois pegou o leite de outro buraco. Por que não vinho e leite? Porque ela ainda não estava apta. Ela não tinha maturidade para tomar uma bebida forte, leite. Paulo não fala sobre isso, sobre o leite? Não fique só no leitinho, meu irmão. É esperado que se inicie com o leite. Você vai matar a criança se você der outra coisa para ela. Mas a partir do momento que começa a crescer, saia do leite, vai para o alimento sólido. Em seguida, apanhou diversos tipos de fruta de um terceiro buraco e caminhou até a panela que estava sobre o fogo e pegou o peixe, agora bem cozido. Ela arrancou sua pele cheia de penas e em um instante ele estava prontinho para o jantar. Mas, sussurrou Novelo, olhando fixamente para o peixe sem conseguir dizer nada. Ah, eu sei o que você está pensando, respondeu a moça. Você não gostaria de devorar o mensageiro, viu? O peixe era um mensageiro, que a trouxe até aqui. Mas este é o seu melhor agradecimento a ele. A criatura estava com medo de ir encontrá-la até ver que eu havia colocado a panela sobre o fogo e me fez prometer que eu o cozinharia assim que ele voltasse com você. Então, disparou pela porta. Você viu com seus próprios olhos quando ele mesmo entrou na panela, assim que vocês chegaram, não viu? Vi sim, respondeu o Novelo, e achei bem estranho, mas então eu a vi e aí eu esqueci completamente do peixe. Na terra das fadas, recomeçou a moça à medida que se sentaram à mesa. A ambição dos animais é ser devorado pelas pessoas, pois este é o fim mais digno que eles podem ter. Mas eles não são destruídos. Daquela panela sairá muito mais do que um peixe morto apenas e você verá. Tudo é transmutado. Que não existe morte no reino espiritual. Elevado, né, gente? Separar bem as coisas. Onde tem Deus, onde a vida está presente, não tem morte. Pronto. Novelo notou que a panela ainda estava com a tampa, mas a moça não percebeu até que elas tivessem terminado de comer o peixe, que Novelo achou ainda melhor do que qualquer peixe que ela havia experimentado na vida. O peixe era branco como a neve, tão delicado quanto um creme. No momento em que engoliu uma colherada, uma mudança começou a acontecer, a qual ela não conseguia explicar. Lembra? Esse peixe é a representação da ligação, um elo, uma ponte que liga o mundo espiritual com o divino e sagrado com o mundo físico, a representação do éter, da espiritualidade. A partir do momento que ela começou a comer desse peixe, dessa matéria nova que ela acabara de experimentar e que ela nunca antes havia comido nada igual, e o branco aqui já é o significado da pureza, do sagrado, ela começou a sentir mudanças. Mudanças aonde? Vamos ver. Agora ela ouvia um murmúrio ao redor dela, que se tornou cada vez mais articulado. E por fim, à medida que continuou comendo, ela pôde compreender perfeitamente. Assim que terminou a porção em seu prato, os sons de todos os animais da floresta pareceram invadir a casa e chegar aos seus ouvidos, pois a porta estava totalmente aberta. Lá fora era possível ver o breu e de repente não havia somente sons, mas discursos e mais discursos que ela compreendia e agora conseguia entender até o que os insetos da casa falavam uns aos outros.
Ela suspeitava, inclusive, que as árvores e flores ao redor da casa se comunicavam no meio da noite, mas o que diziam, ela não ouvia bem. Assim que terminaram de comer o peixe, a moça se aproximou da fogueira e destampou a panela. Uma adorável criaturazinha de forma humana, com asas grandes e brancas, saiu e voou pelo teto da casa e depois caiu. Voejou e se aninhou no colo da moça, que disse algumas palavras estranhas a ela. Carregou-a até a porta e a lançou na escuridão. Novelo ouviu a batida de suas asas diminuírem à medida que ela se afastava. Então vamos lá. Os sentidos dela começou a mudar a partir do momento que ela começou a se alimentar com esse manjar dos deuses. Os olhos espirituais, os ouvidos, a sensibilidade, a compreensão de linguagem. Ela começou a entender os idiomas da floresta toda, da bicharada toda, do pequenininho ao grandão. Quem é que faz isso conosco que está na Bíblia? O Espírito Santo. Ele abre o nosso discernimento. Cristo falou, o Espírito Santo vos revelará aquilo que eu vos mandar. Gente, é a figura do Espírito Santo. Me desculpa, você que não acredita nisso aqui, que George MacDonald, que jamais falaria ou faria, apontaria isso aqui. Mas, meu Deus do céu, é muita coincidência. Se fosse um símbolozinho lá e outro acolá, tudo bem. Mas a cada parágrafo que eu leio, eu vejo aqui símbolos nítidos para aqueles que o conhecem. E aí, lembra que ela tinha dito que o peixinho não tinha morrido? Ele foi transmutado. Agora ele tinha asas e ele estava numa forma humana. Ele era uma testemunha viva. Testemunha viva daquilo que havia acontecido na vida daquela menina que representa a alma. Como assim, Érica? Bom, naquele grande dia, ninguém vai ter desculpa para dar a Deus. Aqui no caso, vamos colocar aqui na fantasia, para você entender. O peixinho vai se apresentar, se a Novelo, no fim das contas, se desviar e não querer mais saber desse caminho, e jogar para trás tudo o que foi feito por ela, a grande benção recebida por ela. Esse peixinho, ele vai ser uma testemunha viva. Olha, eu fui enviado como mensageiro. Eu a guiei, eu a protegi do mal quando foi necessário, da árvore. Eu me entreguei, voltei, porque eu fui enviado e voltei com a missão cumprida. Aquela missão acabou, morreu aquela natureza. Agora eu ressurjo com uma nova natureza para a próxima missão, porque no mundo sagrado, divino e espiritual, no reino de Deus, os anjos crescem de hierarquia. Lá tem trabalho, gente, como aqui. É um reino meritocrático. Meritocracia. Se você exerce funções, cumpre propósitos naquilo que lhe cabe como responsabilidade, você merece um prêmio, você merece crescer. Uma posição de maior responsabilidade, mas de maiores ganhos e aprendizado também. E aí esse peixinho que se lançou, que terminou aquela função e agora ele parte para uma outra, ele como homem em forma de asa, ele pode dizer, ela comeu de mim a mensagem para a qual fui enviado, ela comeu, integrou nela, fez parte da consciência dela, a alma dela digeriu o que eu fui entregar, uma parte de mim, uma parte de mim está nela. Então, eu sou testemunha de que sim, ela recebeu o que era para ser recebido e ela não quis, ela não aceitou. Testemunha viva, a palavra fala sobre isso. Nós fizemos algum mal ao peixe? A moça perguntou ao voltar. Não, respondeu o novelo. Eu acho que não. Eu não me importaria de comer um peixe por dia. Eles têm de esperar o momento certo, eu e você, minha pequena novelo, como eu e você.
e sorriu um sorriso cuja tristeza o tornava ainda mais adorável. Mas acho que poderemos comer mais peixes no jantar de amanhã. E ao dizer isso, ela se dirigiu de novo ao tanque e disse algo que agora Novelo pôde compreender perfeitamente. Antes ela não entendeu, lembra quando ela chegou para lançar a menina para tomar o banho? Ela viu a mulher conversando com os peixes e ela não entendeu nada. Agora ela compreende a língua do Espírito Santo. E ela disse para os peixes: eu quero mais sábio. E nesse momento os peixes se reuniram no meio do tanque com suas cabeças formando um círculo na superfície da água e seus rabos formavam um círculo ainda maior abaixo dela. Eles estavam ali fazendo um conselho para determinar qual deles era o mais sábio. Por fim, um deles voou para a mão da moça com um olhar ávido e disposto, mostrando que o reino de Deus é voluntário. A missão é proposta e sempre haverá voluntários, assim como Cristo se voluntariou para morrer por nós. Sabe onde fica o arco-íris? Ela perguntou. Sim, mãe. Sei bem. Como é que o peixe chamou ela? Mãe? Sim, mãe. Traga um jovem rapaz, então, que está lá e não sabe para onde ir. O peixe saiu pela porta em um instante, então a moça disse a Novelo que era a hora de ir para a cama e abriu outra porta na lateral da casa. Lá ela mostrou um pergolado pequeno, fresco e verde. Um lugar cheio de amor, né? E paz. Em uma chanarca arroxeada que crescia lá dentro. Arroxeada. Qual é aí a roda da alma, o significado da cor púrpura, da cor roxa? Essa parte superior, né, gente? Mente e visão. Ela ganhou a mente do Espírito Santo e a visão do Espírito Santo, a audição, tudo que está aqui relacionado aqui a essa parte aqui, ó. Uma chanarca rocheada que crescia lá dentro, sobre a qual ela jogou um cobertor grande feito de penas do peixe sábios, que brilhavam lindamente contra a luz da fogueira. Novelo rapidamente se entregou aos sonhos mais estranhos e adoráveis e a linda moça estava presente em todos eles. Então, para fechar aqui, vamos lá. Tudo isso aconteceu e o menino, ele ainda estava ali naquele parágrafo que a gente leu antes de entrar no vídeo de hoje. Fugindo, tentando descobrir o que ele ia fazer com aquela chave, para qual função ela foi feita. Né? Então veja que para nós parece que voou um tempão com toda essa história, mas tudo estava acontecendo junto e ao mesmo tempo. Isso me faz acreditar que sim, era ele do lado externo agindo enquanto tudo isso aqui dentro com a alma, com a menina, também simultaneamente acontecendo. Então eu, para mim, consigo enxergar George MacDonald descrevendo o externo, o mundo físico, tudo aquilo que está em nós, apesar de sim ter intervenções sagradas, divinas e espirituais, mas ele conseguiu mostrar o externo, o físico, a matéria, a ação, a força e o interno. Como que funciona esse mundo interno, né? Então, essa foi a análise até aqui de hoje, gente. Foi 1h30 de vídeo. Eu acho que eu consegui entregar tudo que eu queria ter entregue. E te espero pra gente continuar lendo esse conto aqui, que ainda tem muita coisa ainda pra gente descobrir, com os códigos, com tudo aquilo que o Pai deixou para o nosso crescimento nesse mundão. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo. Gente, olha, vocês me ajudem em oração, hein? Olha, para terminar esse vídeo hoje, não foi fácil. Aconteceu N coisas que vocês deveriam ter visto do lado de cá. Mas tá bom. Graças a Deus, venci. Deus abençoe, viu?